Durante uma hora, a Sony tentou convencer-nos de que a PlayStation era o palco dos grandes momentos do gaming. Mas será que conseguiu? Olá malta, esta noite tivemos o State of Play a dar início ao Summer Games Fest e começou bem. Tivemos intensidade logo a abrir, depois acalmou, como é normal, e fechou com chave de ouro. Começou com a apresentação do Wolverine, o próximo exclusivo da marca que sai a 15 de setembro. O combate está brutal e visceral como seria de esperar, muito violento e pesado como apenas Logan consegue. Gostei que a sua capacidade de se curar esteja relacionada com o quanto combate. Ou seja, quanto mais inimigos matares, mais podes aumentar a tua barra de cura e de rage, que depois permite que desencadeies vários ataques aos inimigos. No entanto, do pouco que apresentou, não gostei da transversabilidade. Parece ainda muito rígida, mas não deixou de ser um belo início e, sinceramente, acho que todos ficámos surpreendidos por Wolverine ter sido logo o primeiro jogo. Outros videojogos que eu destaco são o regresso de Rayman em Legends Retold, que vai sair no dia 1 de outubro. Estamos a falar de uma personagem que ajudou a definir a Ubisoft e que acabou por desaparecer para dar lugar a jogos como Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. Neste remake notam-se claras melhorias gráficas e também ajuda a termos o regresso das outras personagens que também ajudam ao humor do jogo. Foi sem dúvida alguma um dos jogos que eu mais gostei de ver. Quem também marcou presença foi Lara Croft e a confirmação de algo que tinha reportado há uns tempos, o adiamento do jogo para o dia 12 de fevereiro. A Crystal Dynamics decidiu olhar para trás e reconstruir uma das aventuras mais icónicas da personagem. E para quem cresceu a jogar o clássico 1996 como eu, irá certamente apreciar este regresso. Infelizmente o trailer não mostrou muito gameplay, mas que demore o tempo que for necessário. É sempre bom termos a Lara Croft de volta. Outro jogo que me deixou bastante curioso foi The Lost Wild. Uma espécie de Dino Crisis focado na sobrevivência e no terror. A sensação constante de vulnerabilidade perante criaturas muito maiores do que nós cria uma tensão interessante e pode acabar por transformar este num dos jogos mais subestimados de todo o evento. Se existe um jogo que continua a impressionar sempre que aparece, é Phantom Blade Zero. Com o lançamento marcado para 29 de outubro, foi anunciado que irá haver um showcase no final do verão, pelo que iremos ter mais detalhes deste título nessa altura. E atenção, que estamos a falar de um jogo que já começa a gerar o mesmo tipo de entusiasmo que Black Myth Wukong gerava antes do lançamento. O combate continua absurdamente rápido, as animações continuam excelentes e o mundo apresentado mantém aquela mistura entre fantasia sombria e artes marciais que o tornam apelativo. Neste momento, é facilmente um dos jogos que mais espero jogar este ano. A Capcom, que já está a ter um ano totalmente absurdo depois de Resident Evil Requiem e Pragmata, também marcou presença com Onimusha Way of the Sword. O novo gameplay mostrou um combate intenso, inimigos impressionantes e uma direção artística que respeita as origens da série e quanto a adapta às expectativas modernas. Ser o lendário Musashi e tudo aponta para mais um jogo impressionante da Capcom. Foi também revelada a data de lançamento, que será no dia 25 de setembro. No que toca ao terror, tivemos dois projetos que chamam a atenção por razões completamente diferentes. Silent Hill Townfall continua a apostar numa abordagem mais psicológica, mais focada no desconforto e na atmosfera do que propriamente na ação. Já ele foi provavelmente o jogo mais perturbador de toda a apresentação. Violento, sangrento e conseguiu transmitir uma sensação de horror corporal que raramente encontramos nos videojogos atuais. O jogo que me apanhou de surpresa foi Ace Combat 8. A série nasceu praticamente lado a lado com a PlayStation original e é uma série com uma legião de fãs extremamente dedicada e que teve demasiado tempo afastada dos grandes palcos. O simples facto de voltar a ver este título com destaque já é positivo, mas aquilo que foi mostrado sugere também um salto técnico significativo que poderá colocar a série num patamar completamente diferente. Control Resonant, que também é um jogo altamente antecipado, também teve direito aos seus minutos com um trailer mais focado na história. Com o lançamento marcado para 24 de setembro, este vai ser de certeza absoluta mais um jogo que nos vai dar voltas ao cérebro com a sua narrativa. Mas o combate, esse está espetacular e mal posso esperar para lhe pôr as mãos. E depois veio o final, God of War Lofi. Eu vou também aprofundar este assunto e até partilhar convosco algumas teorias.
Durante anos, ouvimos falar da Faye através das histórias de Kratos, Atreus e Mimir. Construímos uma imagem dela baseada nas memórias de personagens que a amavam profundamente. E este jogo segue-se após a sua morte, onde Faye vai parar a um local chamado Everywhen, um sítio interdimensional onde vários deuses de várias mitologias lutam pelo domínio daquele reino. Ao longo do trailer encontramos referências que parecem pertencer a culturas completamente diferentes. Uma das mais evidentes é Sekhmet, a poderosa deusa guerreira da mitologia egípcia, cuja presença encaixa perfeitamente nos rumores que há anos apontam para uma futura exploração do Egito por parte da série. Outro é Bektse, uma divindade guerreira associada às tradições tibetanas e mongóis. Também vimos uma pequena criatura que está a ser amarrada e à primeira vista parece apenas mais um habitante estranho daquele mundo. No entanto, quanto mais olhamos para ela, mais percebemos que pode esconder uma inspiração muito específica. Inicialmente, pensei nos kitsunes japoneses, mas quanto mais olhava para aquela criatura, mais me lembrava da Puka do folclore celta. Esta é uma entidade frequentemente associada a viajantes, encruzilhadas e caminhos desconhecidos. Dependendo da história, pode servir de guia, de mensageiro ou conduzir alguém para um destino que alteraria completamente a sua vida. Eu não sei, algo diz que o iremos ver com alguma frequência. Depois, temos a espada de nome Ru e o cubo chamado Frank, e é aqui que começam as melhores teorias. Do que andei a ver, tenho duas espadas candidatas. Provavelmente estou errado em ambas. Mas deixem-me partilhar convosco. A minha primeira teoria é que a espada é Gram, uma espada da mitologia nórdica. Segundo a lenda, a espada foi originalmente cravada numa árvore pelo próprio Odin e mais tarde Sigurd usa para matar o dragão Fafnir. Pensei nesta devido à sua ligação com a mitologia nórdica. A outra espada é Shi Shenling, Glória dos 10 Poderes. Uma espada mítica forjada no Tibete por magos que, segundo o folclore, canalizaram a energia do seu amor e magia para criar uma arma com poderes espirituais capazes de proteger o seu portador. Esta eu escolhi tanto pela ligação ao Tibete como pelo amor de Faye a Kratos e Atreus, fazendo com que a arma se vá tornando aos poucos mais forte para ajudar a atingir o seu destino. Mas agora eu quero partilhar aqui convosco alguns detalhes dos jogos anteriores do Kratos que podem vir a estar relacionados com este título. Em God of War de 2018 existe uma das cenas mais misteriosas de toda a saga quando Kratos entra na luz de Alfheim. E quando Atreus espera no exterior, Kratos parece ficar naquele lugar durante um período impossível de medir. E é precisamente nesse momento em que ele ouve Faye. Na altura, a explicação parecia simples. Kratos estava consumido pela dor da perda e a luz mostrou-lhe aquilo que ele mais desejava ver. Mas depois chegou Ragnarok e também algo estranho aconteceu. Kratos voltou a ouvir a mesma voz junto da luz. Voltou a ouvir a mesma melodia associada à Faye e a existir uma ligação entre ela e aquele local. Durante anos aceitámos que aquilo era apenas uma representação emocional da saudade de Kratos. Mas depois da revelação de Everywhen, será que essa explicação continua a ser suficiente? Relativamente ao trailer em si, foi bacana, mas achei um bocado desapontante. Isto porque não achei que houvesse algo inovador ou muito diferente do que já vimos. Visualmente está espetacular, isso é inegável. Dos poucos diálogos que nos apresentaram, não fui lá muito fã do humor que colocaram. A realização e as movimentações da câmara acho que foram um bocado exageradas. Em God of War é mais controlado e focado, neste, o movimento é mais caótico. No que toca ao combate, gostei de termos combinações aéreas, de o combate ser algo semelhante a Devil May Cry, mas ainda assim há golpes muito remanescentes das lâminas do caos do Kratos. Também foi giro e estranho ao mesmo tempo termos um cubo a combater ao nosso lado. Não houve data de lançamento, mas as pre-orders já estão disponíveis, portanto não me admiraria se este jogo estivesse disponível ainda durante este ano fiscal, ou seja, até ao final de março. Mas foi um bom trailer, sem dúvida. No geral, este State of Play foi sólido, embora com alguns claros problemas de passo. Esperava ver mais do Wolverine, do mundo que criaram, especialmente porque é o jogo que está mais próximo de ser lançado. Provavelmente isso será para uma data futura. A maior surpresa para mim foi Rayman Legends Retold. Infelizmente não tivemos Kena Scars of Cosmora ou Intergalactic Dialectic Prophet. Gostava de ter visto mais desses dois, honestamente. Mas foi bom. Não foi o melhor State of Play de sempre, mas foi muito bom. E agora o que é que tu achaste do evento? E já agora, o que é que me dizes das minhas teorias? Espero que tenhas gostado do vídeo. Se foi o caso, não te esqueças de dar o like, comenta, partilha com os teus amigos e subscreve ao canal caso ainda não te encontres subscrito. Obrigado por ter estado desse lado
e vemos no próximo Rip Out.